Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Hoje, terça-feira, muito bom dia para você. Quero desejar um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus, da confiança e da fé no Senhor. Amém? Tem uma música do cancioneiro popular brasileiro, não que eu escute, né, músicas do mundo, não é isso. Escutei casualmente, né? Estava trabalhando aqui nas minhas pesquisas e tal, e entrou essa música, né, no computador, que dizia assim: não sei se vou, não sei se fico aqui, se fico lá. Se eu vou, tenho que vir, se eu venho, tenho que voltar. Olha, tremenda dúvida, né? Tem uma outra frase que é muito conhecida, né? Ser ou não ser, eis a questão. Você já escutou isso alguma vez, né? Pois é uma frase da tragédia, né, teatral de Hamlet, de William Shakespeare. Né? Na verdade, analisando assim de forma superficial essa citação de Shakespeare, eu entendo que ela apresenta um tema de reflexão para nós nessa manhã, um tema muito importante, né? Uma reflexão que fala sobre um detalhe melhor, sobre uma consequência do pecado, dentre tantas outras, né, que nós sabemos, que arranhou a natureza da existência humana. Né? E essa consequência evidente é apenas uma das muitas, né? Como eu já falei, trouxe muitas dificuldades no viver humano, que é a dúvida. Dúvida é algo terrível, né? Ter dúvida em relação a qualquer coisa, pessoas, decisões a serem tomadas, escolhas das mais simples às mais complicadas, tipo assim, me caso ou não me caso com essa pessoa? Tenho filhos ou não tenho filhos agora? Mudo ou não de cidade, de país, de igreja, né? Na verdade, eu entendo a pergunta de Shakespeare como algo que é existencial, recorrente na nossa vida, e expõe uma realidade de um viver, né? Eu diria, com falta de integridade, com falta de autenticidade, né? Autenticidade. Agora, dúvida, creio eu, é geminada da incredulidade, né? E incredulidade é a falta de fé, meu irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11. Né? Eu pergunto, por que as pessoas duvidam às vezes de Deus quando enfrentam problemas inesperados? Né? Essa é uma pergunta importante, especialmente quando vem do próprio Deus. Deus pergunta, né? Às vezes, já perguntou, está registrado na Bíblia, já questionou a respeito dessa incredulidade, né? Dessa dúvida no coração das pessoas. A primeira razão que eu vejo, né, é que nós tendemos a esperar resultados positivos quando a gente obedece a Deus, né? Nós obedecemos, nós cremos, nós buscamos santificação, fazemos assim da relação com Deus uma relação de expectativa, de moeda de troca, né, de meritocracia. E não é isso. Eu estava lendo Mateus 24, Mateus 14, e lá no verso 22, nós vemos ali que os discípulos eles não estavam procurando problemas. Diz que Jesus os mandou entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado do mar. Né? Eles obedeceram. Jesus disse para ir e eles foram. Né? Provavelmente esperando uma navegação tranquila, um traslado tranquilo. Né? Mas quando Jesus os despediu, né, despediu as multidões, ele foi para um monte orar e os discípulos passaram a ter problemas. No verso 24 diz que o barco estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e eles ficaram apavorados. Os discípulos então estavam com problemas reais, não por causa de algum pecado, por
causa de desobediência, por causa de incredulidade, não, mas porque haviam obedecido à ordem de Jesus. Eles esperavam que quando obedecessem, as coisas sairiam bem. Resultados como esses podem causar dúvidas e nos levar a não confiar em Deus como nós deveríamos, né? Olha, o apóstolo Paulo, por exemplo, poxa, depois de tudo que ele passou por amor ao Evangelho, né, pregando a palavra, estendendo o reino, ele mesmo dá testemunho disso. Ele diz lá no verso 24, 28 de Coríntios, né, está lá em 2 Coríntios 11, creio, acho que é 2 Coríntios 11. Ele diz assim: dos judeus recebi 5 vezes 40 açoites, né? 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, uma noite eu estive nas profundezas. Meu Deus, quanta coisa, né? A gente olha assim, tipo, como isso é possível? Era para ele ter dúvidas da sua fé, era para ele duvidar de Deus e se estava valendo a pena ou não ser perseverante na obra de Deus. Mais adiante, ele ainda diz: tenho grande e profunda preocupação por todas as igrejas. Olha, sabe, o mal bate à porta de todos. As chuvas e as tempestades vêm a todos. A diferença, irmãos, está no fundamento de cada um. Deus não é Deus de produzir o mal, né? Mas ele diz que bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de nos fazer bem e de nos dar o fim que desejamos. Está lá em Jeremias 29. Então nós precisamos continuar confiando em Jesus nos bons e nos maus momentos. Duvidamos, sim, às vezes, porque esperamos que o Senhor atenda às nossas expectativas, mas os pensamentos dele são diferentes dos nossos. E creia, né, os pensamentos dele são sempre de nos fazer bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é Deus, é ou não é? Nós precisamos entender que Deus faz coisas que nós não esperamos ou não esperávamos, né? E que nós não entendemos muitas vezes. Foi o que aconteceu quando Jesus, nessa passagem da travessia do mar, veio até os discípulos andando sobre as águas. Meu Deus, os discípulos não esperavam ver Jesus andando sobre as águas até eles. Aí o que aconteceu? Dúvida. É ele mesmo? É um fantasma? Não, não pode ser, né? É importante nós sabermos que Deus age como quer e às vezes, irmãos, ele faz de forma misteriosa, sobrenatural. Me diz, se você estivesse na beira do Mar Vermelho, naquele evento da passagem do Mar Vermelho, fugindo da morte, da escravidão, do inimigo, e o mar se abrisse e você visse o fundo seco para você passar, qual seria a tua reação? Ah, pastor, mas lá foi diferente, eles já tinham experimentado coisas sobrenaturais. Eu pergunto, meu irmão, e nós? Não? Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós somos transformados pelo poder sobrenatural de Deus. É ou não é? 400 anos depois, nós vemos um gigante, o seu exército, aterrorizando o exército de Israel. Todos no exército estavam com medo de enfrentar os gigantes, mas Deus fez o inesperado. Ele usou um menino pastor, um pequenino, e um estilingue, né? Um estilingue simples para derrubar aquele gigante. Então, querido, eu volto a afirmar que, na maioria das vezes, a nossa fé, é deficiente porque nós não conhecemos a Deus em profundidade e isso nos leva, muitas vezes, a dúvidas, a duvidar dele. E a Bíblia diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá em Oséias 6. Então, finalizando esta breve reflexão, a incredulidade sempre aborreceu o coração de Deus. O escritor de Hebreus, falando da história dos judeus, disse em Hebreus 3 que eles não podiam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. Olha, não duvide de Deus. Eu termino essa meditação com um versículo de Tiago 1, que diz que nós precisamos confiar em Deus, pedir a Deus, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ah, meu irmão, problemas vêm de todas as partes
e todos que vivem debaixo do sol, mas Deus é maior do que qualquer tempestade. Qualquer tempestade que venha perturbar a nossa vida, a tua vida, a vida de todos nós. Deus, nem sempre os ventos contrários ao nosso derredor mudarão o momento que desejamos, né? Ou aquilo que queremos e do modo que pensamos. Mas certamente Jesus acalmará a tempestade dentro de nós, nos devolvendo a paz, a confiança inabalável em Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus tire toda a dúvida do teu coração, mas busca o Senhor, né? Busque mesmo, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Dê um like nessa mensagem, toque no sininho, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Olha, cada vez que você dá um toque de like, né, nos favorece para que mais pessoas se agreguem, né, e escutem as mensagens do coração de Deus. Amém? Um beijo no teu coração. Até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus.